O cristão carnal. Mensagem de Ernest Risinger. Muitos que regularmente ocupam os bancos da igreja, ocupam os cargos da igreja e estão intelectualmente familiarizados com os fatos do evangelho, nunca desferem um golpe por Cristo. Eles parecem estar em paz com seus inimigos. Eles não têm nenhuma briga com o pecado, e além de algumas expressões sentimentais sobre Cristo, não há evidência bíblica de que eles tenham experimentado qualquer coisa do poder do Evangelho em suas vidas. No entanto, apesar das evidências contra eles, eles se consideram exatamente o que seus professores lhes ensinam, que são cristãos carnais. E como cristãos carnais, eles acreditam que irão para o céu, embora talvez não sejam de primeira classe e com poucas recompensas. Que algo está seriamente errado nas vidas que revelam tais características será prontamente admitido pela maioria dos leitores destas páginas. Nenhum argumento é necessário para provar isso. Mas o aspecto mais sério dessa situação muitas vezes não é reconhecido. O principal erro não é o descuido desses frequentadores da igreja. É o erro de seus professores que, pregando a teoria do cristão carnal, os levaram a acreditar que existem três grupos de homens: o homem não convertido, o cristão carnal e o cristão espiritual. Meu propósito neste livreto é argumentar que esta classificação está errada e apresentar a resposta positiva, histórica e bíblica a este ensinamento do cristão carnal. O argumento da história da igreja não deixa de ser importante, pois é um fato que há menos de 200 anos esse ensinamento era desconhecido nas igrejas da América do Norte. Mas estou preocupado em basear meu caso em uma declaração honesta do ensinamento da Bíblia. Escrevi após estudo, meditação privada e oração, e depois de usar muitos dos antigos e respeitados comentários de outro dia. Mas meu apelo é a palavra de Deus e é à luz dessa autoridade que peço ao leitor que considere todas as que se seguem. Também devo confessar que estou escrevendo como alguém que, por muitos anos, manteve e ensinou um ensinamento que agora estou convencido de que é errôneo e que tem muitas implicações perigosas. Como alguém que tem profundo respeito por muitos que ocupam esta posição, não vou atacar personalidades, mas lidar com princípios e com a interpretação de passagens específicas das Escrituras sobre as quais o ensino é construído. Em questões controversas, deve-se sempre ter em mente que a experiência de um cristão pode ser genuína, mesmo que sua compreensão da verdade divina esteja manchada de erro ou ignorância. O oposto também é possível. A compreensão intelectual de um homem pode ser boa e sua experiência pobre. Oro para que, se eu tiver errado nesta ou em qualquer outra doutrina, seja corrigido antes de deixar este mundo. Espero estar sempre disposto a ser um aprendiz da verdade divina. Eu sei que um dos meus motivos é o mesmo de muitos que sustentam essa visão errônea, ou seja, promover a santidade bíblica e buscar adornar a doutrina de Deus nosso Salvador. Para cumprir meu propósito, é da maior importância que todo o assunto seja estabelecido em uma base adequada. Não quero fazer uma caricatura da visão dos outros e depois demonstrar sucesso destruindo-a. Também procurarei evitar declarações desproporcionais e unilaterais. O perigo de que possamos obscurecer o conselho com palavras sem conhecimento ainda está conosco. Oro para que esse esforço traga a verdade e que a existência de opiniões variadas nos leve a pesquisar mais as Escrituras, a orar mais e a sermos diligentes em nossos esforços para aprender qual é a mente do Espírito. Minha maior dificuldade será conseguir brevidade porque este assunto está intimamente relacionado e entrelaçado com a doutrina principal da Bíblia, particularmente com justificação e santificação, as principais bênçãos da nova aliança. O assunto, portanto, envolve um entendimento correto do que o Evangelho realmente é e o que ele faz a uma pessoa quando aplicado eficazmente pelo Espírito.
Nossa visão desse assunto também afetará nosso julgamento da relação dos 10 mandamentos com o cristão na área da santificação e da doutrina bíblica da segurança. Algumas das questões fundamentais que precisam ser enfrentadas são estas. Primeiro, somos santificados passivamente, isto é, pela fé somente, sem obediência à lei de Deus e de Cristo? Se a santificação é passiva, uma visão representada pelo slogan "Deixe ir e deixe Deus", então como podemos entender declarações apostólicas como "Eu luto, eu corro, eu mantenho sob meu corpo, vamos limpar nós mesmos, trabalhemos, deixemos de lado todo o peso"? Certamente essas declarações não expressam uma condição passiva, nem indicam que por um único ato podemos possuir a experiência da vitória e assim nos tornar cristãos espirituais e maduros. Segundo, um apelo ao chamado cristão carnal para se tornar um cristão espiritual minimiza a verdadeira experiência de conversão ao ampliar uma suposta segunda experiência, seja qual for o nome que possa ser chamado: vida superior, vida mais profunda, vida cheia do Espírito, viver triunfante, receber a Cristo como Senhor e não meramente como Salvador e assim por diante. As palavras que lemos em 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, não se referem a uma segunda experiência, mas sim ao que acontece quando ocorre qualquer conversão real. Terceiro, o cristão espiritual terminou de crescer na graça? Se não, como ele deve ser chamado enquanto continua a crescer na graça? Precisamos criar mais uma classe cujos membros sejam os cristãos super espirituais? Quarto, quem deve decidir quem são os cristãos carnais? E exatamente qual padrão deve ser usado para determinar isso? Os cristãos espirituais decidem quem são os cristãos carnais? Uma igreja ou pregador decide onde deve ser traçada a linha que divide as duas classes ou categorias? Uma vez que todos os cristãos têm pecado remanescente neles, e uma vez que pecam todos os dias, que grau de pecado ou que pecados particulares classificam uma pessoa como um cristão carnal? Quinto, todos os cristãos às vezes não agem como homens naturais em alguma área de suas vidas? Sexto, os pecados interiores, como a inveja, a malícia, a cobiça, a lascívia, que inclui a imoralidade no nível mental, não demonstram carnalidade tanto quanto as manifestações exteriores e visíveis de alguns outros pecados? Em Romanos 8, versículos 1 a 9, há uma divisão declarada, mas não é entre cristãos carnais e espirituais. É uma divisão entre aqueles que andam segundo a carne, os não regenerados, e aqueles que andam segundo o Espírito, aqueles que são de Cristo. Não existe uma terceira categoria. Novamente, em Gálatas 5, 17 a 24, temos apenas duas classes ou categorias: aqueles que fazem as obras da carne e aqueles que são guiados pelo Espírito. Não há terceira ou quarta aula ou grupo. Meu propósito, então, nestas páginas é afirmar que a divisão dos cristãos em dois grupos ou classes é antibíblica. Quero também mostrar as implicações perigosas e os resultados atuais deste ensino. A interpretação que procurarei estabelecer é resultado do estudo dos comprovados e respeitados comentaristas de tempos passados, tais como Matthew Henry, Matthew Poole, John Gill, John Calvin ou João Calvino, e teólogos como Charles Rhodes, do antigo seminário de Princeton, James Boyce, fundador do primeiro seminário batista do Sul, Robert Dabney, o grande teólogo do antigo seminário Union, Virgínia, e James Thornwell, ilustre teólogo do Sul, que foi professor de teologia em Columbia, Carolina do Sul. Também examinei os escritos de John Bunyan e pesquisei as antigas confissões e catecismos, como o Catecismo de Heidelberg e a Confissão de Westminster, aquela mãe de todas as confissões, a Confissão Batista de 1689, a Confissão de Londres, mais tarde conhecida como Confissão de Filadélfia,
e a Confissão de Filadélfia, Declaração de Fé da Igreja Batista do Sul. Em todas essas fontes, não há nenhum vestígio da crença de que existam 3 classes de homens. Todos eles têm muito a dizer sobre a carnalidade nos cristãos e sobre a doutrina bíblica da santificação e a sua relação com a justificação. Mas não há nenhum indício da possibilidade de dividir os homens em categorias não regenerados, carnais e espirituais. Se as fontes que citei tivessem encontrado a teoria cristã carnal, acredito que, em uma só voz, teriam alertado seus leitores. Não se deixem levar por doutrinas diversas e estranhas. Hebreus 13:9. Confesso que pego minha pena nesta controvérsia com profundo pesar. Embora o ensino que desejo expor seja relativamente novo na igreja, ele é defendido por tantos bons cristãos e ensinado por tantas escolas competentes e respeitadas dos dias atuais, que só posso abordar meu presente empreendimento com cautela e ansiedade. Vivemos numa época em que existem tantos livros e uma tal variedade de ensinamentos sobre o tema da vida cristã que os cristãos são jogados de um lado para o outro e sujeitos a serem levados por todo o vento de doutrina, conforme Efésios 4:14. Há também o amor ateniense pela novidade e uma aversão pelos caminhos antigos, bem testados e batidos dos nossos antepassados. Este amor excessivo pelo novo leva a um desejo insaciável por qualquer ensinamento que seja sensacional e excitante, especialmente para os sentimentos. Mas os caminhos antigos levam a um espírito manso e quieto que o apóstolo Pedro recomenda, mas seja o homem escondido do coração naquilo que não é corruptível, sim, o ornamento de um espírito manso e quieto que está à vista de Deus e é de grande valor. 1 Pedro 13:4. A questão em controvérsia. Num culto na igreja que participei recentemente, o pregador, um ministro sincero, estava expondo 1 Coríntios capítulo 3 e disse a uma grande congregação: agora, depois de se tornar um cristão, você tem outra escolha: crescer na graça, seguir o Senhor e tornar-se um cristão espiritual, ou permanecer um bebê em Cristo e viver como homens naturais. Ele usou 1 Coríntios 3, versículos 1 a 4 para afirmar que havia 3 categorias de homens: o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Ele descreveu o homem carnal como sendo semelhante ao homem natural que não era convertido. Esta é a essência do ensino do cristão carnal. Uma razão pela qual é tão difundido é que foi popularizado por muitos anos nas notas da Bíblia de referência Scofield. Uma declaração destas notas indicará a natureza precisa do ensinamento. Paulo divide os homens em 3 classes: natural, que é o homem adâmico, não renovado através do novo nascimento; espiritual, que é o homem renovado, cheio do Espírito e andando no Espírito em plena comunhão com Deus; carnal, esse é o homem renovado que, andando segundo a carne, permanece um bebê em Cristo. Bíblia de referência Scofield, página 1213 e 1214. É muito importante observar as 2 coisas principais nesta nota de Scofield. Primeiro, a divisão dos homens em 3 classes. Segundo, somos informados de que uma dessas classes de homens compreende os carnais. Os carnais, os bebês em Cristo que andam segundo a carne. Andar implica a tendência de suas vidas. Sua inclinação ao preconceito está em uma direção, isto é, em direção à carnalidade. Não devemos perder 3 fatos muito salientes e importantes sobre o ensino. Primeiro, notamos novamente que divide todos os homens em 3 classes ou categorias. Com este fato, nenhum dos seus proponentes discorda, embora possam apresentá-lo e aplicá-lo de forma diferente. Segundo, uma classe ou categoria é definida como contendo o cristão que anda segundo a carne. O centro de sua vida é o eu, e ele é igual ao homem não renovado no que diz respeito à inclinação de sua vida. Terceiro, todos aqueles que aceitam esta visão usam 1 Coríntios 3, versículos 1 a 4 para apoiá-la. Consequentemente,
Se puder ser estabelecido que a preponderância das Escrituras ensina apenas duas classes ou categorias de homens, regenerados e não regenerados, convertidos e não convertidos, aqueles em Cristo e aqueles que estão fora de Cristo, o ensino do cristão carnal seria confrontado com uma objeção intransponível. Estaria em conflito com toda a ênfase das Escrituras e do Novo Testamento em particular. Antes de me voltar para alguns dos erros e perigos do ensino do cristão carnal, talvez seja sábio indicar o que não estou dizendo. Nesta discussão da teoria do cristão carnal, não estou negligenciando o ensino da Bíblia sobre o pecado nos cristãos, sobre os bebês em Cristo, sobre o crescimento na graça, sobre os cristãos que retrocedem gravemente e sobre o castigo divino que todos os cristãos recebem. Reconheço que há bebês em Cristo. Na verdade, não existem apenas bebês em Cristo, mas existem diferentes estágios de infância na compreensão da verdade divina e no crescimento espiritual. Reconheço também que há um sentido em que se pode dizer que os cristãos são carnais, mas devo acrescentar que existem diferentes graus de carnalidade. Todo cristão está carnando em alguma área de sua vida em muitos momentos de sua vida. E em cada cristão, a carne milita contra o espírito. Gálatas 5,17. Todas as marcas do cristianismo não são igualmente aparentes em todos os cristãos. Nem nenhuma dessas marcas se manifesta no mesmo grau em todos os períodos da vida de qualquer cristão. Amor, fé, obediência e devoção variarão no mesmo cristão em diferentes períodos de sua experiência cristã. Em outras palavras, existem muitos graus de santificação. O progresso do crescimento do cristão não é constante e imperturbável. Existem muitas colinas e vales no processo de santificação, e há muitos tropeços, quedas e passos tortuosos no processo de crescimento na graça. Existem exemplos na Bíblia de quedas graves e carnalidade na vida dos verdadeiros crentes. Assim, temos as advertências e as promessas de julgamento temporal e de castigo por nosso Pai Celestial. Todas estas verdades são reconhecidas e não constituem o objetivo desta presente discussão. A questão que temos de considerar é: será que a Bíblia divide os homens em 3 categorias? Esta é a questão central do ensino do cristão carnal. O ensinamento ao qual me oponho envolve 9 erros graves. Primeiro, o mau uso de 1 Coríntios 3. Primeiro, esta doutrina cristã carnal depende de uma interpretação e aplicação errada de 1 Coríntios 3, versos 1 a 4. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Você não é carnal? Para entender o verdadeiro significado dessas palavras, deve ser lembrado que 1 Coríntios não é principalmente uma epístola doutrinária. Como todas as Escrituras, ela contém doutrina, mas não foi escrita, como foi a epístola aos Romanos, para estabelecer fundamentos doutrinários. A preocupação imediata de Paulo ao escrever esta epístola foi lidar com problemas práticos numa igreja jovem. No 3º capítulo, e antes, ele está lidando com o perigo de divisão que surge de uma estima errada por aqueles de quem ouviram o Evangelho. Eles estavam olhando para causas secundárias e esquecendo Deus a quem pertence toda a glória. Em vez de dizerem, somos discípulos de Cristo, e reconhecerem a sua união com Ele, formavam partidos e diziam, somos de Paulo, porque ele fundou a igreja na nossa cidade. Ou Apolo é mais eloquente que Paulo e nos edifica mais, ou nós somos de Pedro. Assim foram criados partidos opostos. É importante ver que todo o contexto lida principalmente com este problema de divisão prejudicial. Contudo, tem uma raiz comum com todos os outros problemas em 1 Coríntios: a fraude de uns pelos outros, a desordem à mesa do Senhor e assim por diante. Todos os problemas foram o resultado da carnalidade, o resultado daquele princípio remanescente do pecado em todos os crentes que Paulo descreve em Romanos 7, 21 a 23. Encontrei então uma lei
que quando quero fazer o bem, o mal está presente comigo. Tenho prazer na lei de Deus segundo o homem interior, mas vejo outra lei em meus membros, guerreando contra a lei da minha mente e me levando cativo à lei do pecado que está em meus membros. Ao tentar compreender como Paulo pensa daqueles a quem se dirige em 1 Coríntios 3, devemos ter em mente a designação que ele lhes dá no capítulo 1. Ele diz que eles são santificados em Cristo Jesus, são destinatários da graça de Deus, enriquecido por Cristo em toda palavra e em todo conhecimento. 1 Coríntios 1, versos 2 a 5. Eles são repreendidos no capítulo 3, não por não conseguirem alcançar os privilégios que alguns cristãos alcançam, mas por agirem, apesar dos seus privilégios, como crianças e como os não regenerados numa área das suas vidas. Isto é muito diferente de dizer que o apóstolo reconhece aqui a existência de um grupo distinto de cristãos que pode ser chamado de carnal. Quando Paulo fala de classes, ele conhece apenas duas, como fica claro no capítulo 2 desta mesma epístola, onde ele divide os homens em naturais e espirituais e diz: mas o homem natural não recebe as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura para ele, e ele não pode conhecê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. Mas aquele que é espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. 1 Coríntios 2, 14 e 15. Sob o termo natural, o apóstolo inclui todas aquelas pessoas que não são participantes do Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não lhes deu uma natureza nova e superior, então eles permanecem o que são por nascimento natural, ou seja, homens naturais. O espiritual pode ser apenas bebês na graça e bebês no conhecimento. Sua fé pode ser fraca, seu amor pode estar em seu início, seus sentidos espirituais podem ser pouco exercitados, suas falhas podem ser muitas, mas se a raiz da questão está neles e se eles passaram da morte para a vida, passaram da região da natureza para aquilo que está além da natureza, Paulo os coloca em outra classe. Eles são todos homens espirituais, embora em alguns aspectos do seu comportamento eles possam temporariamente deixar de aparecer como tal. Certamente estes cristãos em Corinto foram imperfeitamente santificados, como de fato o são todos os cristãos em maior ou menor grau. Mas Paulo não está dizendo que eles eram caracterizados pela carnalidade em todas as áreas de suas vidas. Ele não está expondo uma doutrina geral da carnalidade, mas reprovando um afloramento específico da carnalidade em certo aspecto. Quando Paulo declara uma verdade fundamental a respeito da posição de todos os cristãos, é em palavras como: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E para todos os que estão em Cristo, também é verdade que as coisas velhas já passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas. 2 Coríntios 5,17. Não há lugar para duas classes de cristãos na carta de Paulo à igreja de Corinto e, na verdade, não há lugar para isso em nenhum lugar do ensino das Escrituras. Interpretar 1 Coríntios 3, 1 a 4 de modo a dividir os homens em três classes é violar uma regra fundamental para a interpretação das Escrituras, a saber que cada passagem deve ser interpretada à luz do todo. Foi uma frase sábia de um dos pais da igreja: se você tiver apenas uma escritura na qual basear uma doutrina ou ensinamento importante, provavelmente descobrirá, após um exame mais atento, que não tem nenhuma. Segundo, as bênçãos da nova aliança são separadas. O ensino do cristão carnal divide as duas bênçãos básicas da nova aliança porque nega que uma delas seja experimentada por todos os verdadeiros cristãos. Deixe-me salientar o quão básica a aliança é para o cristianismo. Jesus foi o mediador da nova aliança, Hebreus 8, 6 a 10. Mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, quanto também é mediador de uma melhor aliança que foi estabelecida com melhores promessas. Os pregadores do Novo Testamento eram ministros da nova aliança, 1 Coríntios 3, 5 e 6. Não que sejamos suficientes por nós mesmos para pensar alguma coisa como sendo de nós mesmos, mas nossa suficiência vem de Deus.
que também tornou ministros utilizáveis do Novo Testamento, nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Cada vez que chegamos à mesa do Senhor, somos lembrados das bênçãos da nova aliança. Lucas 22:20. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Estes fatos são suficientes para estabelecer a importância da nova aliança. Mas quais são as duas bênçãos da nova aliança? A resposta é claramente vista em muitas declarações bíblicas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei nos seus corações. Perdoarei a sua iniquidade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31, versículos 31 a 34. Porque eu os tirarei dentre os gentios, e os reunirei de todos os países e os trarei para a sua própria terra. Então aspergirei água limpa sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Também vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os cumprireis. Ezequiel 36, 24 a 27. Do que também o Espírito Santo nos dá testemunho. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e nas suas mentes, e dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, 15 a 17. É importante notar que esta é uma aliança com duas partes inseparáveis, o perdão dos pecados e uma mudança de coração. Quando um pecador se reconcilia com Deus, algo acontece no registro do céu. O sangue de Cristo cobre seus pecados. Assim, a primeira bênção é o perdão dos pecados. Mas ao mesmo tempo, algo acontece na terra, no coração, uma nova natureza é dada. Das Escrituras acima, aprendemos também que Cristo comprou os benefícios e as bênçãos da nova aliança. E a Epístola aos Hebreus nos lembra que o evangelho que os apóstolos pregaram como o evangelho de Cristo era o evangelho da nova aliança. Portanto, seja o que for que os pecadores possam receber quando são chamados para a salvação pelo evangelho, eles devem receber as bênçãos primárias da nova aliança, a saber, o perdão dos pecados e o novo coração. Bem, o que é o perdão dos pecados? É uma parte essencial da justificação de um homem diante de Deus. E o que é um novo coração? É nada menos que a santificação iniciada. Mas o ensino do cristão carnal apela àqueles que deveriam ser justificados como se um novo coração e uma nova vida fossem opcionais. Fala-se de santificação como se pudesse ser posterior ao perdão dos pecados, e assim as pessoas são levadas a acreditar que são justificadas mesmo que não estejam sendo santificadas. A verdade é que não temos razão para acreditar que o sangue de Cristo cobre os nossos pecados no registro do céu se o Espírito não tiver mudado os nossos corações na terra. Estas duas grandes bênçãos estão unidas numa única aliança. A operação do Espírito e a purificação do sangue de Cristo estão inseparavelmente unidas na aplicação da salvação de Deus. Portanto, o ensino que exige um ato de submissão ou rendição, ou qualquer outro nome que possa ser chamado, subsequente à conversão, a fim de que o convertido possa viver a vida espiritual, corta o nervo vivo da nova aliança. Ela separa o que Deus uniu. Terceiro, a fé salvadora e a fé espúria não se distinguem. O terceiro grande erro é que este ensino não distingue entre a crença verdadeira e salvadora e a crença espúria que é mencionada nas seguintes escrituras. Muitos creram em seu nome, mas Jesus não se comprometeu com eles. João 2, 23, 24. Muitos acreditaram nele, mas por causa dos fariseus, eles não o confessaram. João 12, 42, 43. Estes não têm raiz, os que por um tempo acreditam. Lucas 8 e 13. Simão, o mago, creu e foi batizado, mas seu coração não era reto aos olhos de Deus. Atos 8, 12 a 22. Em outras palavras,
era crença sem mudança de coração, e porque esta era a condição de Simão, Pedro diz que ele pereceria a menos que chegasse ao verdadeiro arrependimento. Ele estava no fel da amargura e no laço da iniquidade. Versículo 23. E a evidência de que Simão, o mago, realmente não era salvo pode ser vista em sua oração. Ele, como todas as pessoas não regeneradas, estava apenas preocupado com as consequências do pecado e não fez nenhum pedido para ser perdoado e purificado da impureza do pecado. Roga, diz ele a Pedro, ao Senhor por mim, para que nenhuma destas coisas que falaste venha sobre mim. Tal como o chamado cristão carnal, ele queria Jesus como uma espécie de apólice de seguro do inferno, mas não pediu libertação do pecado. Em todos estes exemplos bíblicos, os homens acreditaram, eles tinham fé, mas não era uma fé salvadora. E todos os cristãos carnais professam a sua fé, mas nem sempre é uma fé salvadora. Charles Hodge, seguindo as Escrituras, faz uma distinção clara entre os diferentes tipos de fé. Primeiro, fé especulativa ou morta. Segundo, fé temporária. Terceiro, fé salvadora. Robert Dabney diferencia primeiro, fé temporária, segundo, fé histórica, terceiro, fé milagrosa, quarto, fé salvadora. O ensino do cristão carnal não permite estas distinções, dá pouco ou nenhum reconhecimento à possibilidade de uma crença espúria. Em vez disso, implica ou assume que todos os que dizem que convidam Jesus para suas vidas estão na posse da fé salvadora. Se estes crentes professos não vivem e agem como cristãos, os seus professores podem muito bem dizer que é porque não são cristãos espirituais. O fato é que eles podem não ser verdadeiros crentes. Quarto, a omissão do arrependimento. Uma quarta falha no ensino do cristão carnal reside na sua virtual exclusão do arrependimento da experiência de conversão. Isto está implícito na sugestão de que o cristão carnal não mudou na prática, mas vive e age exatamente como o homem natural. Este ensinamento é obviamente apresentado no diagrama dado acima, onde ele ainda está no trono no caso daqueles do segundo grupo. Mas, portanto, sugerir que o arrependimento, incluindo uma mudança de atitude em relação ao pecado, não é uma parte essencial da conversão, é um erro muito grave. É afastar-se do evangelho apostólico. Ninguém que minimize a necessidade de arrependimento pode dizer como Paulo: nada escondi que fosse útil para vocês, mas mostrei-vos e ensinei-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto aos judeus como aos gregos arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, versículos 20 e 21. John Cotton, um dos líderes puritanos da Nova Inglaterra, estava certo quando escreveu: não há ninguém sob um pacto de graça que ouse permitir-se cometer qualquer pecado, pois se um homem cometer negligentemente qualquer pecado, o Senhor o educará completamente e o fará compreender com tristeza como ele se tornou ousado com os tesouros da graça de Deus. Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Deus me livre! Ninguém que tenha uma porção na graça de Deus ousa, portanto, permitir-se no pecado. Mas se pela força da tentação ele for a qualquer momento desviado, esse será o seu maior fardo. Quinto, ensinamento errado sobre segurança. Em quinto lugar, a teoria das três classes tende a dar segurança àqueles que nunca foram realmente convertidos. Quando uma pessoa professa pertencer a Cristo e ainda assim vive como o mundo, como sabemos que a sua profissão é genuína? Como sabemos que não é genuíno? Nós não. Há sempre duas possibilidades. Ele pode ser um verdadeiro cristão numa condição de retrocesso, ou é bem possível que ele nunca tenha estado unido de forma salvífica a Cristo. Só Deus sabe. Portanto, quando falamos de um retrocesso, dois erros devem ser evitados. Primeiro, dizer inequivocamente que ele não é cristão. Segundo, dizer inequivocamente que é cristão. O fato é que não sabemos, não podemos saber. A Bíblia certamente ensina que fazer com que os homens considerem que são cristãos, quando na realidade não são, é um grande mal.
E na medida em que a teoria do cristão carnal permite toda uma categoria de cristãos cujos corações não estão rendidos em obediência a Cristo, a sua tendência é promover esse mesmo mal. Nada poderia ser mais perigoso. Almas perdidas e auto-enganadas que deveriam estar clamando a Deus por aquela mudança sobrenatural que é dada a conhecer a si mesmas e ao mundo por meio de um coração e uma vida mudados, muitas vezes são encontradas escondidas confortavelmente atrás desta mesma teoria. Enquanto acreditarem nisso, nunca buscarão uma salvação real. Embora professem defender a verdade evangélica, a sua posição é muito pior do que a dos homens naturais que sabem que não estão convertidos. O ensino do cristão carnal ignora muitos ensinamentos bíblicos sobre a doutrina da segurança, especialmente aquelas escrituras que mostram que o caráter e a conduta cristã têm influência na nossa segurança. A curta primeira epístola de João foi escrita para que aqueles que creem saibam que têm a vida eterna, isto é, podem saber que são nascidos de Deus. 1 João 5,13. Ao longo da epístola, João enfatiza as marcas que acompanham o novo nascimento. 1 João 13,9, 1 João 5,18. Ele mostra que um homem nascido de novo não se sente à vontade no reino do pecado, e que a desobediência aos mandamentos de Deus não pode ser a tendência da vida de um cristão, como o ensino do cristão carnal nos levaria a acreditar. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não há verdade. Mas quem guarda sua palavra, nele verdadeiramente está aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. 1 João 2, 3-5. A partir de tais textos, fica claro que a obediência está intimamente relacionada com a segurança. Se não vivermos e praticarmos a justiça, não teremos razão para pensar que nascemos de Deus. Novamente Jesus disse, se você me ama, guarde os meus mandamentos. João 15:10. E não, para ser um cristão espiritual, guarde os meus mandamentos, pois a obediência é para todos os discípulos do Senhor. Hebreus 12:14. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e sendo aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, versos 8 e 9. Mas, assim como aquele que vos chamou é santo, sede vós santos em todo o procedimento, porque está escrito, sede santos, porque sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. A Bíblia deixa bem claro que existe uma estreita relação entre segurança e obediência, mas o ensino do cristão carnal dá segurança àqueles que estão em casa na esfera do pecado. Eles são classificados como cristãos. Muitas vezes, esta é uma garantia falsa e condenatória, porque tais pessoas não têm nenhuma razão bíblica para acreditar que sejam cristãs. Sexto, uma visão baixa do pecado. Os frutos deste ensinamento não são novos para o cristianismo, embora o ensinamento apareça no cenário atual sob uma nova máscara. É a velha doutrina do antinomianismo. Paulo ataca isso em Romanos 6, 1 e 2, quando pergunta: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Por implicação, a resposta do ensino de 3 categorias à pergunta de Paulo é: sim, você pode continuar no pecado e ser um cristão carnal. E isso é antinomianismo. Sétimo, uma segunda obra da graça torna-se necessária. O ensino do cristão carnal é a mãe de muitos erros da segunda obra da graça, na medida em que deprecia a experiência de conversão bíblica ao implicar que a mudança no pecador convertido pode equivaler a pouco ou nada. Prossegue dizendo que a importante mudança que afeta o caráter e a conduta de um homem é o segundo passo que o torna um cristão espiritual. Oitavo, uma visão errada de Cristo. O ensino do cristão carnal é também a mãe de um dos ensinamentos mais destruidores da alma dos nossos dias.
sugere que você pode tomar Jesus como seu Salvador e ainda assim tratar a obediência ao seu senhorio como algo opcional. Quantas vezes é feito o apelo aos chamados cristãos carnais para colocarem Jesus no trono e fazê-lo Senhor? Quando aceitam Jesus como Senhor, dizem-lhes, deixarão de ser cristãos carnais. Mas tal ensino é estranho ao Novo Testamento. Quando nosso Senhor apareceu em forma humana na história, o anjo anunciou sua vinda com as palavras: pois hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo Senhor. Lucas 2:11. Ele não pode ser dividido. O Salvador e o Senhor são um. Quando os apóstolos pregaram, proclamaram Cristo como Senhor. Curvar-se ao seu governo nunca foi apresentado na Bíblia como um segundo passo de consagração. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios 4:5. Quando os pecadores verdadeiramente o recebem, eles o recebem como Senhor. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, assim andem nele. Colossenses 2:6. Matthew Henry, em sua introdução ao Evangelho segundo Mateus, disse: toda a graça contida neste livro é devida a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E, a menos que consintamos nele como nosso Senhor, não podemos esperar nenhum benefício dele como nosso Senhor e Salvador. Charles Haddon Spurgeon advertiu seus alunos: se o professo convertido declara clara e deliberadamente que conhece a vontade do Senhor, mas não pretende atendê-la, vocês não devem mimar sua presunção, mas é seu dever assegurar-lhe que ele não está salvo. Não suponha que o Evangelho seja engrandecido ou que Deus seja glorificado indo até os mundanos e dizendo-lhes que eles podem ser salvos neste momento simplesmente aceitando a Cristo como seu Salvador, enquanto estão casados com seus ídolos e seus corações ainda amam o pecado. Se eu fizer isso, eu lhes conto uma mentira, perverto o Evangelho, insulto Cristo e transformo a graça de Deus em lascívia. É vital neste contexto observar como os apóstolos pregaram o senhorio de Cristo. A palavra Salvador ocorre apenas 2 vezes nos Atos dos Apóstolos, Atos 5:31 e Atos 13:23. Por outro lado, o título Senhor é mencionado 92 vezes, Senhor Jesus 13 vezes e o Senhor Jesus Cristo 6 vezes no mesmo livro. O Evangelho é: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Foi o ensino cristão carnal que deu origem a este ensino errôneo do Cristo dividido. Quando Pedro pregou o que poderíamos chamar de o primeiro sermão após a ascensão de nosso Senhor, ele deixou bem claro que não fazemos de Cristo Senhor de forma alguma. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel que Deus fez esse mesmo Jesus, a quem vocês crucificaram, Senhor e Cristo. Atos 2:36. Deus o fez Senhor, porque foi para este fim que Cristo morreu e ressuscitou e reviveu, para ser Senhor dos mortos e dos vivos. Romanos 14:9. E a mesma graça que salva leva os pecadores a reconhecer isso. Mas o ensino de 3 categorias convida os cristãos carnais a tornarem Cristo Senhor e assim se tornarem cristãos espirituais. Mais uma vez, vemos que isto é tratar a nossa aceitação do seu senhorio como algo adicional à salvação, quando na verdade o reconhecimento dele como Senhor é parte integrante e necessária da conversão. Holt escreveu: você não pode tomar Cristo para justificação a menos que você o tome para santificação. Pense no pecador vindo a Cristo dizendo: eu não quero ser santo, eu não quero ser salvo do pecado, eu gostaria de ser salvo em meus pecados. Não me santifique agora, mas justifique-me agora. Qual seria a resposta? Ele poderia ser aceito por Deus? Você não pode separar a justificação da santificação, assim como não pode separar a circulação do sangue da inalação do ar. Respiração e circulação são 2 coisas diferentes, mas você não pode ter uma sem a outra. Eles andam juntos e constituem uma vida. Então você tem justificação e santificação. Elas andam juntas e constituem uma vida. Se alguma vez houve alguém que tentou receber a Cristo com justificação e não com santificação,
Ele errou, graças a Deus. Ele não foi mais justificado do que foi santificado. 9. Falsa espiritualidade. Este ensinamento gera o farisaísmo nos chamados cristãos espirituais que atingiram algum padrão de espiritualidade criado pelo homem. Não deveria haver cristãos espirituais professos, muito menos cristãos super espirituais. George Whitefield, um homem que viveu muito próximo do seu Salvador, orou todos os seus dias: "Deixe-me começar a ser um cristão." E outro cristão disse verdadeiramente: "Na vida do cristão mais perfeito, há todos os dias renovadas ocasiões para a aversão a si mesmo, para o arrependimento, para uma aplicação renovada ao sangue de Cristo, para a aplicação do reavivamento do Espírito Santo." Conclusão. O efeito de crer na verdade apresentada nestas páginas deveria ser o de desejarmos ver um evangelismo mais verdadeiro. Afinal, o ensino do cristão carnal é a consequência de um evangelismo superficial e centrado no homem, no qual as decisões são buscadas a qualquer preço e com quaisquer métodos. Quando aqueles declarados convertidos não agem como cristãos, não amam o que os cristãos amam e odeiam o que os cristãos odeiam, e não servem voluntariamente a Cristo na sua igreja, alguma explicação deve ser encontrada além de convidá-los a decidir por Cristo. Eles já fizeram isso e já foram considerados cristãos pelo pregador ou obreiro pessoal. Mas quando eles não agem como cristãos, algo está errado. O que é? O ensinamento que procurarei responder diz que o problema é que eles são apenas cristãos carnais. Eles não fizeram de Cristo o Senhor de suas vidas. Eles não o deixaram ocupar o trono de seus corações. Uma vez que esta explicação seja considerada antibíblica, ela também será vista como estando intimamente ligada a um erro inicial sobre o próprio evangelismo. Muitas vezes, o evangelismo moderno substituiu o arrependimento e a fé salvadora por uma decisão. O perdão é pregado sem a verdade igualmente importante de que o Espírito de Deus deve mudar o coração. Como resultado, as decisões são tratadas como conversões, mesmo que não haja evidência de uma obra sobrenatural de Deus na vida. Certamente a melhor maneira de acabar com este mal é orar e trabalhar pela restauração do evangelismo no Novo Testamento. Sempre que tal evangelismo existir, é certo que os homens aprenderão que não é suficiente professar ser cristão e não é suficiente chamar Jesus de Senhor, Senhor. Lucas 6,46. O evangelho pregado com poder despertador convocará os homens a não descansarem sem a evidência bíblica de que são nascidos de Deus. Irá perturbar aqueles que, sem uma boa razão, acreditaram que já são cristãos. Isso despertará os apóstatas, dizendo-lhes que, enquanto permanecerem nessa condição, existe a possibilidade de que eles nunca tenham sido crentes genuínos. E compreender isto trará novas profundidades de compaixão e urgência aos corações do povo de Deus neste mundo caído. Um dos maiores obstáculos à recuperação de tal pregação é a teoria que consideramos. Rejeitar essa teoria é trazer de volta um novo ponto de partida no evangelismo e na compreensão da vida cristã. É trazer a obra de Deus para o centro do nosso pensamento. É ver novamente que existem apenas duas alternativas: a vida natural ou a vida espiritual, o caminho largo ou o caminho estreito, o evangelho somente em palavras ou o evangelho no poder e no Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1:5. A casa na areia ou a casa na rocha. Não há certeza mais segura do que o fato de que um coração inalterado e uma vida mundana levarão os homens ao inferno. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por causa destas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. Não é apenas no mundo de hoje que o evangelismo é necessário na igreja. Amém.